Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Marluce Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Eu sei que um tempo novo vai surgir. Eu sei que tudo isso vai passar. Um novo tempo vem trazer mais alegria. Entre os irmãos haverá mais harmonia. Será viver o que existia só em sonho. Pra esquecer um passado tão tristonho. É ter de novo no sorriso da criança um punhado de esperança, um motivo pra cantar. Mundo novo, novo tempo, nova era, nova vida, tanta luta, longa espera. No horizonte, novo sol então se faz. O planeta está em paz e o homem é feliz.
feliz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olá, amigos e amigas, internautas. Está entrando no ar mais um programa Novos Tempos, que é transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, através de seus canais no YouTube e no Facebook, e também por canais autorizados. O nosso programa tem 60 minutos, dedicado a você que nos assiste. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Lembramos que o nosso programa é retransmitido na Web Rádio Deus Conosco toda segunda-feira às 6 horas e quarta-feira às 18 horas. Obrigado por sua participação, suas sugestões, as perguntas que nos enviam. São colaborações e incentivos valiosos para que prossigamos na tarefa de divulgar a doutrina espírita, divulgar o pensamento espírita através dos canais que nos são disponibilizados. Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Vocês sabiam que existem leis divinas ou morais? O programa de hoje é sobre as leis morais. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Apresentação: Luiz Henrique. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na sua consciência. Isto é, quando Deus nos criou, colocou essas leis dentro dos nossos espíritos. Não podemos dizer que não as conhecemos. Nós é que nos afastamos dela. A terceira parte do Livro dos Espíritos é sobre as leis morais. E é sobre isso que o Tiago vai falar hoje. Então, assistam agora o vídeo da FEB TV. Imagina o universo. E imagina então a lei divina ou a lei natural, a responsável por manter a ordem no universo, imprimindo em tudo a vontade de Deus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai fazer aqui no vlog uma coisa que é muito comum aí pelos outros canais do YouTube. É a tag 20 fatos sobre, só que ao invés de falar sobre qualquer outra coisa, os fatos serão exatamente sobre elas, as leis divinas. Pois então prepare-se, fique atento e veja se você já sabia sobre todos esses fatos. As leis divinas estão escritas em nossa consciência. Não é em um livro, não é na fala de um guia ou de outro, é uma sementinha dentro de cada um de nós. Falei aqui como um bom e velho evangelizador. São o único caminho para a felicidade. Só somos infelizes quando dela nos afastamos. Daí a importância de as conhecer e estudar. E estão em toda a natureza. Justamente por isso, todos que assim quiserem podem investigá-las. Da mesma forma que acontece com a gravidade, por exemplo. Algumas estão listadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro da organização de Allan Kardec. A adoração, trabalho, reprodução, conservação e assim por diante. Mas também em
toda a literatura espírita. André Luiz, por exemplo, fala bastante sobre a lei do esforço. Isso porque nenhuma de suas definições é absoluta. Todas dependem do ponto de vista. Trata-se de um grande desdobramento didático da maior de todas, a lei de justiça, amor e caridade. É eterna e imutável, como o próprio Criador. Não dá para fazer uma adaptaçãozinha ou outra, a depender do contexto, como com as leis humanas. Tem como você falar, lei, vamos dar uma flexibilizada. Não, ela é bem imutável, como o termo já sugere. Não muda. Nós a entendemos de forma mais clara quando a gente está lá na dimensão espiritual. Quando pensamos como o espírito imortal que somos. Quando estamos encarnados, acabamos tendo a nossa percepção reduzida. Temos elas conosco desde o momento em que fomos criados. Algumas pessoas reencarnam com a missão de as revelar e explicar. Pessoas que sempre serão reconhecidas pela forma como falam e vivem. Não dá para ser um missionário sem vivência, né? Jesus foi o exemplo mais perfeito de sintonia com elas. Por isso que sua vinda à Terra tem tanto significado para nós. Convenhamos que não é todo dia que a gente recebe um espírito da categoria de Jesus, então a gente ficou meio empolgado com a situação e estamos aqui mudando a nossa vida até hoje. Além de Jesus, vários outros já as exemplificaram. Esses prepararam o caminho para o exemplo perfeito. A gente vem assim, ó, tá vindo uma coisa muito boa aí, tá vindo uma coisa legal, tá vindo uma... Fica de olho. Aí veio, dividiu a história em antes e depois dele. Mesmo Jesus tendo as exemplificado perfeitamente, há a necessidade de uma nova revelação, desvestida das alegorias e das parábolas utilizadas para o contexto da humanidade naquela época. Surge então o Espiritismo, explicando essas leis com clareza para que não seja possível pretextar ignorância. Não vai dar para falar depois do Espiritismo que eu não sabia, eu não tinha entendido, eu não tinha compreendido. Não, claro, objetivo simples, muito simples, e listado inclusive em O Livro dos Espíritos, uma parte inteira para tratar disso. Com a evolução da humanidade, nossa compreensão sobre as leis vai ficando cada vez mais aguçada. É a partir da lei divina que é possível definir a moral, como sendo a regra do bom proceder. Ser moral é cumprir essas leis. É a partir delas que também se define o bem e o mal, sendo o bem aquilo que está em sintonia com a lei e o mal aquilo que está em dessintonia, aquilo que não está muito na vibe da lei divina. Está, sim, toda contida no preceito do amor, como a gente costuma se referir. O amor sintetiza todas essas leis. No entanto, essa é uma definição pouco didática. É necessário que sempre a desdobremos para aprender de fato a amar. Então a gente vai listando tudo isso que é para entender na prática, como praticar esse amor. Às vezes a gente fala, a lei divina é o amor. Tá, mas e aí, como que eu vou, amar de fato? Só repetir isso não ajuda. Você ficou curioso para saber quais as leis morais estudadas por Kardec? Dá uma olhada lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Não dá pra fazer uma adaptação... Imortal não morre no final, né? Já dizia a grande referência. Gostaram do programa? Então, falou, valeu, valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigas, amigos. Que alegria estarmos aqui hoje no programa Novos Tempos. Hoje com uma pessoa assim, do meu coração. A Lília Espíndola. Bem-vinda, Lília. Que maravilha, Marluce, estar aqui com você, nesse programa tão especial. É uma honra, viu? Muito feliz. Muito bem. A Lília, ela é palestrante espírita, homeopata, pediatra, acupunturista, mas o que ela gosta mesmo de fazer é palestra espírita. Não é isso, Lília? Bem-vinda. Agradecida por ter aceito o nosso convite para participar aqui nesse bate-papo bem gostoso, bem entre amigos, entre amigas. Tenho muito carinho por você e, repito, é uma honra entrevistar você e conversar com você. Digo mesmo. Muito bem, Lília. Nós vamos falar um pouco sobre família, a situação atual, que nós estamos vivendo, e vivemos em um mundo de transição, estamos numa transição, onde percebemos uma inversão de valores. Parece
que a família cambaleia, se desestrutura, a sociedade se desestrutura. Nos dias atuais, estamos também vivendo uma transição na estrutura familiar? Excelente pergunta, Marluce. A grande realidade que vivenciamos hoje, na sociedade, na humanidade, é a dificuldade maior de a gente poder fazer com que o seio da família a gente possa encontrar laços que a gente aperte, que desenvolva as relações, que desenvolva a emocionalidade daqueles que participam do núcleo familiar. Em como a doutrina espírita nos ensina, estamos vivendo em um mundo de transição, do mundo de expiações e de provas para o mundo de regeneração. Nessa condição, as famílias estão imersas numa tentativa de buscar o seu reequilíbrio, porque a gente nota de uma maneira muito aguçada que as famílias, ao longo dessas últimas décadas, se perderam. As famílias hoje estão disfuncionais. A gente observa núcleos familiares desagregados e desestruturados. Nunca a humanidade teve tanta necessidade de unir os laços de família. Porque, como Emmanuel nos diz, a família é uma instituição sagrada. O lar é onde nós forjamos e nós construímos a nossa emoção, construímos a nossa afetividade, não é? A escola instrui, a gente sabe muito bem disso, mas é a família, é no seio da família que a gente constrói a pessoa, a individualidade, que vai forjar também o seu futuro caráter, a sua personalidade. A personalidade baseada é o que nós queremos, é o que nós almejamos, baseadas no respeito ao seu próximo. Naquela pedagogia, como você muito bem falou, do Cristo, aquele Cristo que veio nortear os caminhos e trazer para nós as orientações, trazer para nós, na sua pedagogia, o ensino do amor ao próximo, do respeito, da construção de uma família que se espiritualiza em busca de verticalizar o sentimento, em busca de orientar a família nesse caminho do respeito a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Cultivando o amor próprio de cada um de nós, a autoestima de nossas crianças e nossos jovens, centrados, é claro, numa espiritualidade maior, certamente a gente vai estar construindo um mundo melhor nessa época de transição. E a gente sabe ainda, querida Marluce e queridos ouvintes, que nós temos a luz da doutrina espírita explicando para cada um de nós que não somos seres de uma única vivência. Somos seres que vivem estamos de uma herança anterior, de várias existências, onde a gente vai amealhando conhecimentos. Mas a gente também, ao longo de que estamos evoluindo e estruturando a nossa evolução espiritual, nós também tivemos nossas dificuldades pretéritas. André Luiz nos diz algo muito especial. Somos herdeiros do nosso passado, mas somos também construtores do nosso futuro. Para entendermos as dificuldades em família, precisamos olhar pela ótica que faz com que a gente tenha uma lente de aumento, que é a reencarnação. É a lei de causa e efeito que explica as diversas dificuldades na sociedade, especialmente na relação entre as criaturas. E, nesse caso, especialmente, explica as dificuldades em família. Quanto mais temos dificuldades com determinado ente querido, determinado filho, ou esposo, ou esposa, aí está a necessidade de a gente apertar cada vez mais, utilizando também a lente da compreensão, a lente do perdão, a lente do estímulo, para que a gente possa enxergar aquela pessoa que convive conosco como sendo alguém que está nessa presente encarnação
tendo a nova oportunidade de, em convivência, em vivermos emotivamente juntos, podermos entender que aquela criatura é, a gente pode dizer assim, com as suas dificuldades, nosso professor. Né? Aquele professor que às vezes a gente não gostaria de ter, mas é aquele filho difícil, é aquele marido difícil, é aquele irmão com dificuldade de relacionamento que está nos dizendo, olhe para dentro deste ser, olhe para dentro de você. Enxergue que existe uma alma adoecida, momentaneamente, mas que, como todos nós, diante da misericórdia divina, temos a chance de reestruturarmos esses laços. Isso mesmo, nossa, Lília, como é bom lhe ouvir, né? Nos enche assim de esperança, de consolo, é muito bom lhe ouvir. E assim, sabendo que você tem esse carinho pela doutrina espírita, e a gente sabe o quanto a doutrina espírita é importante para nós, principalmente nesse período, né, difícil que nós estamos vivendo, e você falou aí muito bem da proposta de Jesus, né, da proposta pedagógica de Jesus que você falou, que tem a base no amor, e o amor como a solução de todos os problemas, conforme diz os mentores, inclusive a Joana de Ângeles. Então, a doutrina espírita, que a gente aprende na casa espírita, no estudo, né, o centro espírita é o local, a escola onde a gente aprende, como é então que a doutrina, a casa espírita, pode contribuir com a família nessa educação dos sentimentos, que com certeza interfere nas relações sociais. Como é que a doutrina e a casa espírita podem nos dar essa contribuição? Certamente. Então, nessa pedagogia, nessa ótica da reencarnação e da doutrina de Jesus, a gente entende, quando a gente abraça a doutrina verdadeiramente, quando a gente deixa que a doutrina, não o movimento espírita, mas a doutrina espírita penetre nossa alma, certamente a gente vai encontrar resposta para diversas das nossas perguntas, né? E é na questão da família que reside a nossa maior preocupação. A preocupação da gente como espíritas, da gente como participantes de uma instituição espírita, para que a gente possa bem conduzir a estrutura daquelas criaturas que nos procuram, que se tornam, né, espíritas e se tornam também veículos de mudança, não apenas para si, mas para aquelas pessoas com quem convivemos, né? Então, é ainda dentro do livro reformador, da nossa doutrina, que ele tem uma alusão muito interessante, Marluce e queridos amigos, sobre a questão da família. Nos colocando que a família, ela é uma instituição que remonta às origens da humanidade, né? Nós começamos vivendo nesse núcleo familiar, né? Fomos evoluindo assim, e no correr dos tempos ela forma famílias que a gente pode dizer espirituais e famílias carnais, né? A gente vê muito as dificuldades em família, mas a gente vê também as afinidades das criaturas que reencarnam em nosso lar, né, em nossa constituição familiar. Mas a gente vê dificuldade, a gente também, como a doutrina espírita nos explica, a gente vai conquistando criaturas ao nosso redor, formando aquela grande família universal, né, ao longo de pessoas que não são de famílias consanguíneas, mas que são pessoas que vêm trazer à nossa vida uma situação que a gente pode dizer assim, são pessoas que vêm agregar, né? São criaturas que vêm agregar e a família se torna essa família universal. Então, a gente entende nessa questão da pedagogia, nessa questão da estruturação da família, que a gente entende ainda em dificuldades, não é? A gente entende que a gente precisa da questão dentro da doutrina espírita, de uma orientação precisa. E a gente observa muito que hoje, mais do que nunca, há necessidade de instruirmos nossas crianças e nossos jovens dentro de uma retidão, dentro de um conhecimento da doutrina espírita. Daí, uma das questões básicas para que a gente possa firmar esses laços
é a evangelização infanto-juvenil. É a evangelização das crianças, dos jovens, que vai abrindo na mente infantil esse coração voltado para o crescimento espiritual. Então, talvez a gente possa entender qual é, nesse momento, o papel nosso e o papel do espírito, né? Da criança quando encarna, do jovem quando encarna, quando evolui, né? Para a juventude, para que a gente possa dar a essas criaturas, no núcleo familiar, uma estrutura adequada, né? A Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, e que muitas vezes essas afeições são recíprocas, né? Mas também existem aquelas situações, como nós colocamos anteriormente, onde esses laços muitas vezes se afastam por dificuldades e por antipatias, né? Aí a gente entende o quanto é importante a gente apertar esses laços, e a gente está repetindo isso muito, né? Porque a gente precisa entender que essas criaturas que estão colocadas em nossa vida como familiares, eles vieram por uma razão especial. Não estamos no lar errado, não encarnamos com familiares que não tínhamos nenhum vínculo. Certamente que não, a doutrina espírita nos ensina isso, não é? Então, essas afeições simpáticas e antipáticas, as mais das vezes, fazem com que eu entenda que eu preciso voltar o meu olhar para mim, para o meu autoconhecimento, firmar o que você colocou muito bem, uma educação de sentimentos, né? E como é difícil educar os nossos sentimentos. Como é difícil a gente encaminhar, talvez uma das virtudes que a gente precise mais desenvolver em convivência familiar, seja o perdão. Seja a indulgência, que faz com que eu veja o outro de uma maneira doce, né? Indulgência é um dos sentimentos irmãos da caridade, da benevolência e do perdão. Muitas vezes em família a gente precisa, Marluce querida, acionar o BIP que a doutrina espírita nos diz. O BIP da benevolência, o BIP da indulgência e do perdão. Situações em que a gente se vê imersos, com irritações no seio da nossa família, com explosões de sentimentos, e que a gente precisa educar esses sentimentos. Não é fácil, não é uma tarefa fácil a convivência familiar. Mas por isso é que a gente vai, de uma certa forma, alicerçando, através do lar, a convivência que será refletida na sociedade. A gente vai ter criaturas que vão viver a sua existência profissional de uma maneira digna, correta, né? De uma maneira a respeitar o seu próximo, porque você aprendeu isso dentro do seu lar. E a humanidade está sequiosa disso. Uma vez eu vindo a palestra de Divaldo, ele disse: as criaturas estão cada dia mais solitárias nesse mundo de transição. Mas estão solitárias por uma razão muito especial. Estão perdendo o seu sentido de vida e estão esquecendo-se da solidariedade. E daí estão se tornando solitárias. Vamos ser mais solidários, não é? Vamos voltar o nosso olhar para o próximo. E o próximo mais próximo é aquele que convive conosco, né? Quando a gente está passando por momentos de dificuldade familiar, por sofrimento, por dor, seja ela qual for, até mesmo por situações conflitivas internas, né? A gente precisa voltar o olhar para o nosso Criador, e lembrando aqui as palavras de Jesus, que nos conclama esse amor ao próximo, as palavras da doutrina espírita que nos dizem: fora da caridade, do amor ao próximo, não há salvação. Nós lembramos as palavras de Joana de Ângeles, que nos diz: quando a gente estiver com a dor muito forte, com limitações, com circunstâncias difíceis em nossa vida, a gente entenda algo muito especial, que o trabalho em favor do nosso próximo é medicação colocada em nossa própria dor. Quantas vezes as criaturas chegam às casas espíritas corroídas pela dor na alma, pela solidão,
pela tristeza, pela depressão, pela falta do sentido de vida. E isso não está acontecendo somente com os nossos idosos, que viveram bastante, não está acontecendo com as criaturas de uma certa idade, com os adultos, não. Essa falta de sentido de vida está no seio de nossa família, com crianças, com adolescentes. E como é importante a gente estar de olho nas mudanças de comportamento das nossas crianças e dos nossos jovens. Eles podem estar clamando ajuda. Podem estar clamando de nós um olhar focado na sua necessidade. E isso a doutrina espírita nos ensina. Olhar com carinho, olhar com dedicação, olhar como Deus olha por nós, com misericórdia. Diante das mais difíceis atitudes nossas e erros nossos, diante da lei de causa e efeito, né? Deus está ali, com o seu amor misericordioso, para dizer que a gente sempre tem uma nova chance. E os nossos filhos merecem uma nova chance. A nossa família merece, qualquer que seja o ente que Deus colocou para convivermos, merece uma segunda chance. Sem dúvida, Lilian, você falou muito bem. E isso, assim, aquece o nosso coração nessa situação que nós estamos vivendo. Você falou aí da solidão das pessoas, né? Não só dos idosos, mas a solidão dos jovens, das crianças, né? Exatamente. E isso vem aqui ao encontro da nossa pergunta. No livro Obras Póstumas, né, Allan Kardec registra, na mensagem intitulada Regeneração da Humanidade, essa mensagem é de abril de 1866, faz muito tempo. Na mensagem, afirma que os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até em crianças. A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como o mal do século XXI. Estamos vivendo esses dias terríveis. O que a família pode, você até já comentou isso, fazer quanto a isso, né? O que é que a gente precisa estar atento em relação às nossas crianças, nossos jovens, aos nossos amigos, familiares, em relação a essa solidão, nesses tempos de pandemia, inclusive? Sim. Especialmente nesses tempos de pandemia, Marluce. O quanto nossos consultórios, como médica, a gente pode falar isso de uma maneira bem enfática. Nunca recebi tantos casos de processos de ansiedade profundo, de depressões, iniciando depressões profundas. E como você falou, e a Organização Mundial de Saúde também nos alerta, as crianças estão cada dia mais também sofrendo com esse tipo de situação que a gente vive e que, sem dúvida, nós somos o exemplo e passamos para a nossa criança, né? Passamos esses conflitos e elas sentem, né? Eu lembro bem que eu recebi, esses dias, uma criança cuja ideia fixa dela era não contrair o coronavírus. Ela já estava ficando de uma tal maneira ansiosa, lavando as mãos direto, o álcool gel direto, sempre falando ao dormir, ao acordar, e foi quando a mãe lembrou-se de fazer o tratamento homeopático, e claro, a gente vai orientando essas crianças e esses pais para olharem com carinho para esses sintomas diferentes, né? Porque, na verdade, o suicídio, ele não nasce de uma hora para outra. A ideação suicida, ela vem nascendo e querendo e crescendo dentro da mente juvenil, da mente ou da criança mesmo, a partir dessas situações em que a criança não se entende, em que a criança observa muitos conflitos em sua casa, observa e fica, muitas vezes, à margem da atenção, clamando a atenção dos pais. E isso faz com que, diante de tantos conflitos que vivemos, no seio da família e fora, faz com que hoje a gente veja estatísticas crescendo e 800 mil suicídios por ano no mundo. A cada 40 segundos,
meus queridos amigos que estão nos ouvindo, uma pessoa se suicida. E ao lado dessa que se suicida, muitas outras entram na tentativa de suicídio. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente precisa estar atento aos sinais, como nós falamos anteriormente. Os sinais chamados de alerta. Pode ser uma mudança de comportamento de uma pessoa que antes era uma pessoa sociável, uma pessoa alegre, e ela fica afastada, triste, ou agressiva, ou solitária em seu quarto, sem querer conviver, se aborrecendo por qualquer coisa, né? Juntando-se, claro, com outras sintomatologias, a gente precisa ficar atento. E aquela pessoa que chega para dizer que não tem mais sentido de vida, que deseja morrer para sair do sofrimento ou da dor, é aquela pessoa que a gente tem que focar a nossa atenção. Porque ninguém expressa uma ideação suicida apenas para chantagear. Ela o faz porque ela tem verdadeiramente essa sombra da ideação suicida em sua mente, em sua emoção, em seu coração. Então vamos estar atentos a esses jovens, a essas crianças, né? Porque isso afeta o conjunto. Cada criatura que se suicida afeta toda a organização em sua volta. Pode afetar a família como afeta, mas afeta a sociedade, afeta o país. É uma vida que está ali, né? Que foi dada a oportunidade do reencarne e que essa criatura não encontrou argumentos suficientes para dizer, eu quero viver. Perdeu esse sentido de vida e disse que, quando inicia-se um processo depressivo em nosso ser, a gente está perdendo a identidade interior. Então, daí para perder o sentido de vida é muito pouco. Por isso, a ação da doutrina espírita é tão eficaz, porque explica o porquê da dor, do sofrimento, à luz da doutrina espírita, à luz do nosso querido Kardec, que codificou essa doutrina tão maravilhosa, mas que veio dar esses ensinos à luz de Jesus. Como nos diz o Evangelho de João. Jesus nos dizia e nos alertava que iria partir, mas iria deixar algo no futuro que viria relembrar as suas palavras e trazer consolo às criaturas. Essa é a doutrina espírita. Ela consola, ela explica e ela faz com que a criatura, no seu trabalho íntimo, individual de reforma interior, poder entender que não cresce e não evolui sozinho. E a família é esse experimento, é essa, talvez, a maior, né, célula que vai nos ensinar, nessa pedagogia amorosa de Jesus e de nossa doutrina, a convivermos, a educarmos nossos sentimentos, a olharmos o futuro de uma maneira esperançosa e podermos repetir o quanto nós somos criaturas especiais na criação. O quanto somos exemplos e o quanto precisamos ser, né? Como espíritas, como cristãos, elementos modificadores na sociedade em que estamos vivendo. Então, a doutrina espírita é essa esperança para os corações, Marluce querida. A esperança que nos diz, precisamos enaltecer a vida. E como a gente acha importante, já que a gente falou no tema suicídio, quanto é importante, além da doutrina espírita, trazendo à luz a vida, a importância da vida do diga sim, a esta vida tão especial, nós temos movimentos no Brasil e temos aqui em Alagoas que fazem motivar as criaturas e fazem com que essas criaturas possam ser ouvidas. O Acolha-me é um desses movimentos, né? O CVV, que a nossa querida Delza, né, está à frente, são mais de 2.000 voluntários no mundo, aliás, no Brasil, e aqui nós temos um grupo muito especial, onde as criaturas podem ligar e podem ser ouvidas. Podem ouvir a mensagem especificamente da doutrina, como essa mensagem consoladora que Deus nos dá através da voz do Cristo, pelas suas mensagens, nos
trazendo à luz do amor cristão o desejo de que a gente possa desenvolver as leis morais que Jesus nos deixou e o reino de Deus a implantar-se em nosso coração. Então, com isso, Marluce querida, a gente tem somente que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos buscando, através desse momento de transição que estamos vivendo, nos acercarmos dessas verdades que nos renovam, que nos reerguem e que nos fazem sentir espíritos em evolução, mas espíritos abraçados pelo amor de Jesus, pela nossa doutrina de luz e por Deus, nosso Pai de misericórdia. Nossa, Lília, olha, eu ficaria aqui horas lhe ouvindo, né? Você trouxe, assim, muitas questões esclarecedoras, sempre embasadas na doutrina espírita. A gente fica, assim, muito feliz com a sua presença, agradecida, né, por você estar aqui conosco no programa Novos Tempos, nos esclarecendo, nos confortando, levando esperança aos corações, principalmente nesse tema que você abordou com muita propriedade, a questão da ideação suicida, da solidão, da depressão. Muito agradecida por sua participação. Nós deixamos alguns minutinhos para suas despedidas, suas considerações finais. Eu estava aqui, Marluce, enquanto você falava, lembrando o quanto a nossa doutrina traz de ensinos e que nos conclama à prática, não é? Ao exercício de tudo que a gente aprende, não é? E uma vez eu ouvi de um palestrante espírita que 3 requisitos são básicos para que a gente possa sair desse momento de dor, de sofrimento, de inquietação da nossa alma, desses transtornos que assolam a humanidade nesse momento de transição para o mundo de regeneração, né? Então, ele nos diz assim: o primeiro requisito é uma consciência reta. O segundo requisito é um coração que ame. E o terceiro requisito são as mãos que trabalham. A consciência reta a gente adquire quando a gente faz o movimento interior de autoconscientização e de autoconhecimento. Cada vez que a gente se entende um espírito em evolução, criado e destinado à felicidade, né? A felicidade futura, e que somos espíritos que vivemos momentaneamente na Terra, nos preparando para, numa vida futura, podermos levar aquelas aquisições que a gente aprendeu na Terra, solidificarmos o plano espiritual e voltarmos, retornarmos a uma nova experiência na Terra. Então, essa consciência a gente adquire pela implantação, que a gente sabe, das leis morais que já estão em nossa consciência, né? E o coração que ama nos faz fazer com que toda essa teoria, né, de que a gente precisa mergulhar em nós, nessa viagem interior, porque a gente precisa também abrir os olhos para aqueles que estão ao nosso redor, abrir o nosso coração, exercer a evolução que Emmanuel nos diz, da intelectualidade, mas também a evolução com a asa amorosa da sabedoria. Né? E não adianta, ele nos diz, a intelectualidade. Precisa que a gente esteja alinhado no amor, na pedagogia de Jesus, né? Para que a gente possa colocar tudo isso em prática com o terceiro item, que são as mãos que trabalham, as mãos que se doam, as mãos que acolhem, as mãos que aconchegam, que ouvem, que acalentam, que direcionam. Então, com isso, Marluce, esse papel nosso é meu, é seu, Marluce, é de todos que estão nos ouvindo, é da humanidade inteira, de podermos, através de um trabalho de autoconscientização, nos entendermos espíritos em evolução, destinados a um dia, quem sabe, né? E sabemos disso, como a música nos diz, um dia de transição em transição, de reencarnação em reencarnação, vamos ser um dia anjos, né? Como diz a música, um dia todos nós teremos anjos.
Que Jesus ilumine o nosso coração, Marluce, que direcione como vocês estão nesse trabalho de conscientização das criaturas pela doutrina espírita e seus ensinamentos, e vocês continuem trabalhando e jogando essas pedras preciosas à humanidade. Nossa, muito agradecida, Lília. Você realmente é um doce, uma pessoa que eu estimo muito e me inspira muito nessa sua tranquilidade. Então, isso é recíproca. É recíproco porque eu tenho um carinho imenso por você. Eu acho que esses laços são de outras encarnações. Eu acho também, viu, Lília? Porque você realmente toca meu coração. Eu gosto demais de você. Então, nossa gratidão. E, com certeza, nós esperamos você aqui em outras oportunidades para nos esclarecer, nos levar esperança, consolo, com esse seu jeitinho amoroso de sempre. Muito agradecida e estamos encerrando aqui a nossa parte com votos de muita paz no seu coração e na sua tarefa. Muito grata. Vou cantar agora uma música que compus junto com André Sobreiro, um amigo muito especial, que fala também de um tema muito especial, que é sobre o Evangelho e a nossa entrega ao mesmo de coração. Evangelho e coração. Recomeçar tá em tempo, a cada dia um novo início. Reaprender é se refazer, repensar em tudo aquilo que fez. Vamos rever nossos erros, descobrir o que prende o ser a dor, reconstruir nossa maturidade e os valores da vida mudarão. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Vamos seguir em frente, caminhar ao lado do nosso Mestre, modelo de amor e perfeição. Com ele a felicidade é garantida. Recomeçar, nos reconduzir e assim chegar mais perto de Deus. Não precisaremos mais chorar, pois a felicidade assim será conquistada. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus. Evangelho e coração é amor que se constrói, nos liberta e nos dá paz, paz que leva até Jesus.
Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Amigas e amigos, o nosso programa está chegando ao final e gostaríamos de encerrá-lo de uma forma diferente, com uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, datada de 1953. A mensagem tem o título Aprendamos a solucionar os problemas no templo da união fraternal. É um recado ao movimento espírita, aos espíritas, para um momento tumultuado, controverso que estamos vivenciando. Então, fiquemos com a mensagem de Emmanuel, lembrando que essa mensagem foi ditada a Chico Xavier em 1953. Vamos ouvir a mensagem. Meus amigos, Jesus nos abençoe. Espiritismo no Brasil é a reviviscência do Evangelho de Redenção. Não nos esqueçamos dessa verdade simples, para que não estejamos desajustados, à frente das responsabilidades que esposamos perante o Senhor. Em outros climas sociais e políticos, a doutrina consoladora dos espíritos tem sido relegada à retórica ou à discussão, convertendo-se em mero experimento científico, ou em pura divagação filosófica, procrastinando-se divinas realizações do plano superior, que objetivam a sublimação da humanidade. Raros círculos, fora do santuário brasileiro, guardaram fidelidade à expressão real do Espiritismo, como genuíno mensageiro de Nosso Senhor Jesus Cristo, na restauração da Boa Nova, em sua primitiva feição. E, amparados pelo acréscimo da misericórdia divina, nosso movimento, expresso em suas atividades essenciais, o soerguimento do homem para a Era Nova, descerrando vastos horizontes ao conhecimento santificante, como fator decisivo de recondução do homem moderno, às bases da civilização cristã, que esperamos seja efetivamente erguida no planeta, nos séculos futuros. Somos, desse modo, no Brasil, obreiros da celeste revelação, trabalhando na construção da legítima fraternidade, que, em nos regenerando, retificará igualmente a esfera que evoluímos, no rumo das supremas edificações do Espírito, na glória por vindoura. Não podemos assim, segundo nos parece, comprometer a estabilidade de um cometimento que, no fundo, não nos pertence, estabelecendo qualquer serviço de incompreensão, ou intolerância, que redundaria em maior agravo de responsabilidade, para nós mesmos. Aprendamos, pois, a decidir nossas afirmações de trabalho, e a solucionar os problemas que nos afligem, no templo da união fraternal, sob a inspiração do Mestre que nunca falha, ao benefício dos discípulos de boa vontade. Não possuímos, pessoalmente, qualquer credencial que nos autorize a formular apelos à concórdia e à compreensão dos votos que abraçamos diante de Jesus. Cada qual de nós permanece no setor de luta que lhe foi atribuído pela eterna sabedoria, e devemos, antes de tudo, cultuar o respeito à tarefa dos nossos associados de ideal, sem interferências descabidas, no esforço a ser realizado individualmente, por nós todos, nas linhas de ação renovadora, que nos reúne os braços, e os pensamentos, as esperanças e os corações. Contudo, tanto quanto nos seja possível, auxiliemo-nos uns aos outros, para que a obra da unificação dos espíritas do Brasil, não periclite por nossa causa. Recordemos a gravidade da hora, que o mundo inteiro atravessa, desfalecendo a míngua de cooperação, e de entendimento, de humildade, e de amor, e que não nos esqueçamos de que, quase 1 milhão de companheiros do espiritismo cristão, na terra que nos acolhe, esperam de seus orientadores exemplos de fé, e trabalho sadio, de esforço, e renunciação pessoal, na aplicação, com o Mestre da eterna verdade. O momento não comporta divergências e deserções, no escuro desvão das atitudes precipitadas, e, na abençoada sementeira de luz que, entre nós, se cobre de flores, não será justa a deliberada implantação do escauracho venenoso do personalismo desequilibrado, erva sufocante e daninha que, em todos os tempos, tem asfixiado as melhores esperanças da humanidade melhor, considerando, desse modo, o patrimônio das obrigações,
que nos foram cometidas, doemos todos os recursos ao nosso alcance, para que nosso programa de harmonia e confraternização não se reduza a discursos e textos brilhantes, sem significação para as nossas tarefas substanciais. Alguém já disse que o Espiritismo será aquilo que os homens dele fizerem, porque, indiscutivelmente, somos a instrumentalidade de Jesus, concretizando-lhes os planos de redenção sobre a terra. Façamos, pois, quanto estiver em nossas mãos, para que as resoluções da nossa doutrina de amor sejam firmadas em assembleias dignas do nosso movimento de santificação, para que a vitória nascente de nossa união evangélica seja, de fato e de verdade, hoje e sempre, uma bandeira de esperança e salvação para o mundo, em nome do nosso Divino Mestre e Senhor Emmanuel. Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, no dia 31 de agosto de 1953, pelo médium Francisco Cândido Xavier, dirigida a Francisco Spinelli, Bade Elias Cury e Simões de Matos. Extraída de O Espírita Mineiro, de agosto de 1953. Publicado em Reformador, em novembro de 1953. Integra o livro Cartas do Alto, da Vinha de Luz Editora, organizado por João Marcos Veguelin. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.